Médico desiste de menino em estado crítico, mas ele surpreende com um pedido chocante. O hospital da pequena cidade de Aparecida do Norte nunca viu um dia tão tenso. As sirenes gritaram freneticamente, anunciando a chegada de uma ambulância cheia de expectativa. Lucas, um menino de apenas 10 anos, estava entre a vida e a morte, após um horrível acidente de carro que levou sua família numa fração de segundos. O frio que se instalou na sala de emergência era cortante, e os olhares apreensivos dos médicos serviam como um eco sombrio do desespero que pairava no ar. Dr. Rafael, um renomado cirurgião conhecido pela sua competência e pelos incríveis relatos de sucesso em cirurgias, estava diante do seu maior desafio. Com as mãos tremendo levemente, o médico olhou para Lucas, que estava entubado, e cercado por monitores emitindo bips alarmantes, sinais vitais em queda livre. Não é possível, pensou ele, com a garganta seca e o coração apertado. 2 horas de procedimentos e a realidade começa a morder. Seriam os esforços vãos? A pressão aumentava, sua insegurança latente começou a tomar forma. Nesse momento de caos, uma luz brilhante parecia emanar de Lucas. Em meio ao silêncio cortante e à incerteza, ele despertou por um instante, os olhos claros brilhando com um entendimento surpreendente. Doutor, a fragilidade da voz soou como um sussurro, mas a determinação nas palavras foi como uma explosão. Quero doar meus órgãos para outras crianças. O ar pesado na sala parecia rachar sob o impacto do pedido. A equipe médica ficou paralisada. O dilema ético começou a dividir opiniões entre os profissionais. Dr. Rafael olhou nos olhos de Lucas. Um misto de espanto e compaixão invadiu seu peito. Era inusitado ouvir essa calma em meio à tempestade de dor. Havia uma beleza angustiante na vontade do menino, mas a verdade se impunha. Lucas estava gravemente ferido e suas chances de recuperação eram mínimas. Enquanto isso, um especialista em transplantes, Dr. Fernando, entrou no cenário de forma dramática, quase como um personagem de novela. Ele estava convencido de que a medicina poderia fazer milagres. A medicina evolui todos os dias. Lucas, você ainda tem muitas chances. Ele falava com fervor, como se quisesse despertar uma esperança que já parecia esquecida. Mas a expressão de Lucas apenas se fechou, e a frieza da realidade voltou a se instalar. De repente, segredos começaram a surgir, conectando a família de Lucas a outras crianças que passaram pelo mesmo destino trágico. Cada doação, cada história entrelaçada em um universo invisível de vidas que dependiam de um sopro de esperança. Dr. Rafael se pegou refletindo em meio ao turbilhão. Lembrou-se de uma criança a quem havia salvado, um detalhe particularmente próximo de seu coração. Conectou-se ao olhar de Lucas. O que significava viver de fato? A fé, o sacrifício? Tudo se oscilava na mente do médico. A equipe médica estava prestes a tomar uma decisão que poderia colocar em risco não apenas a vida de Lucas, mas também afetar toda a comunidade. O coração de Dr. Rafael pulsava, a tensão era palpável. O que fazer? O que escolher? Lucas sabia que seu desejo poderia salvar outras vidas, e ali, naquele leito de hospital, um fio invisível prendia todos em um nó moral. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Dr. Rafael estava paralisado.
O pedido de Lucas ecoou nas paredes da sala de emergência, um grito silencioso por esperança em meio ao desespero. A equipe médica deliberava, mas a decisão pesava no ar, como uma nuvem escura prestes a desabar. Porém, em meio à confusão, algo inesperado interrompeu. O momento já tenso. As portas da sala se abriram violentamente, e uma mulher de cabelos desgrenhados e com olhos inchados pela dor e pela preocupação entrou em disparada. Era a mãe de Lucas. "Meu Deus, meu filho, Lucas!" ela gritou, buscando o garoto entre os médicos e os aparelhos. O olhar dela era um misto de desespero e amor. O impacto da sua entrada foi como um trovão, mudando a dinâmica na sala. Instintivamente, Dr. Rafael se virou, e o coração disparou. A mulher não estava apenas preocupada com o filho. A expressão dela também trazia uma sombra de algo mais profundo, um segredo guardado a 7 chaves. "Lucas, querido, não faça isso!" ela exclamou, sua voz tremendo de pavor. O choque na equipe médica foi palpável. O pediatra percebeu que aquilo não era apenas uma mãe desesperada. Havia algo mais. Dr. Fernando, o especialista em transplantes, arriscou-se a perguntar: "O que você quer dizer com isso, senhora?" A mulher olhou para ele, a angústia clara em seu rosto. Ele não pode doar. Não sabe a verdade?" As palavras escorregaram de sua boca como um suspiro, mas o efeito foi devastador. O ar na sala ficou pesado e os olhares se voltaram para Lucas, pairando entre a vida e a morte. O menino que desejava salvar outras vidas agora era um mistério repleto de revelações escondidas. "Desculpe, o que está acontecendo?" o médico questionou, confuso. O pedido de Lucas estava prestes a se tornar o menor dos problemas. "Lucas não é o que vocês pensam. Ele não é meu filho biológico." A mulher praticamente gritou. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que poderia ser cortado com uma faca. Dr. Rafael sentiu seu estômago revirar. A cena até então branda, onde um menino buscava fazer o bem em meio à tragédia, havia assumido um contorno sombrio e complicado. Lucas, ainda entubado, olhou para a mãe. Um lampejo de confusão cruzou seu rosto. "Não, o que você está dizendo?" ele sussurrou, a fragilidade em sua voz cortante como vidro. A mulher se ajoelhou ao lado da cama, seus olhos transbordando lágrimas. "Você é amado, sempre foi," ela respondeu, sua voz quase um lamento, enquanto seu peito subia e descia em respirações convulsivas. Dr. Rafael e Dr. Fernando trocavam olhares, o queixo caindo lentamente. Agora, tudo estava em jogo. Não era apenas uma questão de vida ou morte. Era um dilema moral que poderia transformar a vida de todos ao redor. E a pequena cidade de Aparecida do Norte, com suas paredes já tão marcadas pela tragédia, estava prestes a presenciar uma nova reviravolta que desafiaria a noção de família, amor e sacrifício. Lucas fechou os olhos, sua mente navegando por emoções conflitantes, dor, amor e um silêncio ensurdecedor. Ele podia sentir que a decisão que tomaria não era apenas sobre ele, e sim sobre todos. "Eu só queria ajudar", sussurrou. Antes de um comando de emergência começar a apitar, as sirenes acordaram novamente, e o sentimento de urgência se instalou, agora mais forte do que nunca. O que mais estava escondido sob essa camada de segredos? E qual seria o destino de Lucas em meio a essa nova verdade devastadora? O burburinho logo se espalharia, e a pequena cidade nunca mais seria a mesma. Lucas fechou os olhos, sua mente navegando por emoções conflitantes, dor, amor e um silêncio ensurdecedor. Ele podia sentir que a decisão que tomaria não era apenas sobre ele, e sim sobre todos. "Eu só queria ajudar", sussurrou, antes de um comando de emergência começar a apitar. As sirenes acordaram novamente,
e o sentimento de urgência se instalou, agora mais forte do que nunca. A sala de emergência estava em caos. Os médicos rapidamente voltaram sua atenção para os monitores, enquanto Lucas parecia mergulhar em um mar profundo de confusão. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo. O olhar de sua mãe, cheio de desespero, parecia se fundir ao som alarmante dos aparelhos. O tempo parecia se arrastar, enquanto um silêncio pesado se instalava no ambiente. Lucas, tenho algo a te dizer, a mãe dele disse com a voz embargada, mas as palavras foram interrompidas por outro alarme estridente. A equipe médica lutava contra o tempo e a tensão aumentava. Dr. Rafael e Dr. Fernando trocavam olhares nervosos, enquanto tentavam estabilizar o garoto. Mas o pedido de doação de órgãos de Lucas ainda pairava no ar como uma sombra. Ele não está pronto para saber, gritou a mulher, quase em desespero. Por favor, não façam isso. Do que você está falando? Dr. Rafael precisava saber. A atmosfera estava carregada. A dúvida estava nas entrelinhas, e o futuro de Lucas pendia por um fio. Nesse momento, um burburinho começou na porta da sala. Era um grupo de familiares e amigos, ansiosos e em estado de choque. A avó de Lucas, que ninguém sabia que estava presente, avançou entre o tumulto, com uma expressão de horror. Você está fazendo com meu neto? Ela gritou aos prantos. O ar ficou eletricado, a revelação estava prestes a ser explodida. Ele não é só seu filho, ele é meu neto também. A avó disparou, e a sala inteira congelou. O queixo de Dr. Rafael caiu. A revelação estava irrompendo como um fogo em palha seca. A mãe de Lucas estava em silêncio, incrédula, enquanto o olhar horrorizado de Lucas se deslocava entre as mulheres. Você não pode estar falando sério, exclamou a mãe. Sua voz tão aguda que parecia cutucar a todos no lugar. Fui eu quem cuidou dele desde o início. Você não tem o direito de decidir por ele. Você mentiu todas essas anos. As palavras ecoavam, carregadas de uma emoção crua e visceral. No fundo, havia um misto de raiva e desespero, um enredo complexo que poucos poderiam imaginar. O ambiente estava em frangalhos. As sirenes lá fora pareciam gritar pela verdade oculta. Lucas olhou com tristeza para a mãe e depois para a avó, a confusão estampada em seu rosto. Sua mente, já sobrecarregada, agora tentava também lidar com a revelação de que sua família não era o que parecia. Ele se esforçou para se lembrar de momentos, de rituais familiares, mas tudo parecia nebuloso. Quem sou eu? Sussurrou Lucas. A fragilidade de sua voz cortante como vidro. O médico estava em um mar de incertezas e sentimentos contraditórios. O que isso significava para ele e para aquelas duas mulheres? A sala que antes era um campo de batalha pela vida de um menino, agora se tornava um campo de guerra emocional. Lucas, não! A mãe gritou, e Dr. Rafael sentiu um aperto no peito. A decisão sobre a doação parecia agora um golpe baixo em um jogo, já cheio de segredos e traições. A vida de um menino, um desejo nobre para ajudar a outros, agora estava atravessado por mentiras que poderiam destruir tudo. Os olhares eram pesados. Novamente um alarme soou. O tempo estava se esgotando. O que fazer com essa nova verdade? E o que mais havia escondido sob a superfície? Cada segundo passava, e a pequena cidade de Aparecida do Norte estava prestes a desmoronar, emaranhada em traições e revelações que marcarão suas vidas para sempre. O destino de Lucas estava em uma bifurcação sombria, e mais do que nunca ele precisava saber quem realmente era. Lucas fechou os olhos, sua mente navegando por emoções conflitantes, dor, amor e um silêncio ensurdecedor. Ele podia sentir que a decisão que tomaria não era apenas sobre ele, e sim sobre todos. Eu só queria ajudar, sussurrou,
antes de um comando de emergência começar a apitar. As sirenes acordaram novamente, e o sentimento de urgência se instalou, agora mais forte do que nunca. A sala de emergência estava em caos. Os médicos rapidamente voltaram sua atenção para os monitores, enquanto Lucas parecia mergulhar em um mar profundo de confusão. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo. O olhar de sua mãe, cheio de desespero, parecia se fundir ao som alarmante dos aparelhos. O tempo parecia se arrastar, enquanto um silêncio pesado se instalava no ambiente. Lucas, tenho algo a te dizer. A mãe dele disse com a voz embargada, mas as palavras foram interrompidas por outro alarme estridente. A equipe médica lutava contra o tempo e a tensão aumentava. Dr. Rafael e Dr. Fernando trocavam olhares nervosos, enquanto tentavam estabilizar o garoto. Mas o pedido de doação de órgãos de Lucas ainda pairava no ar como uma sombra. Ele não está pronto para saber, gritou a mulher, quase em desespero. Por favor, não façam isso. Do que você está falando? Dr. Rafael precisava saber. A atmosfera estava carregada. A dúvida estava nas entrelinhas, e o futuro de Lucas pendia por um fio. Nesse momento, um burburinho começou na porta da sala. Era um grupo de familiares e amigos, ansiosos e em estado de choque. A avó de Lucas, que ninguém sabia que estava presente, avançou entre o tumulto, com uma expressão de horror. "O que vocês estão fazendo com meu neto?" Ela gritou, aos prantos. O ar ficou eletricado. A revelação estava prestes a ser explodida. "Ele não é só seu filho, ele é meu neto também." A avó disparou e a sala inteira congelou. O queixo de Dr. Rafael caiu. A revelação estava irrompendo como um fogo em palha seca. A mãe de Lucas estava em silêncio, incrédula, enquanto o olhar horrorizado de Lucas se deslocava entre as mulheres. "Você não pode estar falando sério!" exclamou a mãe, sua voz tão aguda que parecia cutucar a todos no lugar. "Fui eu quem cuidou dele desde o início. Você não tem o direito de decidir por ele. Você mentiu todas essas anos." As palavras ecoavam, carregadas de uma emoção crua e visceral. No fundo, havia um misto de raiva e desespero. Um enredo complexo que poucos poderiam imaginar. O ambiente estava em frangalhos. As sirenes lá fora pareciam gritar pela verdade oculta. Lucas olhou com tristeza para a mãe e depois para a avó, a confusão estampada em seu rosto. Sua mente, já sobrecarregada, agora tentava também lidar com a revelação de que sua família não era o que parecia. Ele se esforçou para se lembrar de momentos, de rituais familiares, mas tudo parecia nebuloso. "Quem sou eu?" sussurrou Lucas. A fragilidade de sua voz, cortante como vidro. O médico estava em um mar de incertezas e sentimentos contraditórios. O que isso significava para ele? E para aquelas duas mulheres? A sala, que antes era um campo de batalha pela vida de um menino, agora se tornava um campo de guerra emocional. "Lucas, não!" a mãe gritou, e Dr. Rafael sentiu um aperto no peito. A decisão sobre a doação parecia agora um golpe baixo em um jogo, já cheio de segredos e traições. A vida de um menino, um desejo nobre para ajudar a outros, agora estava atravessado por mentiras que poderiam destruir tudo. Os olhares eram pesados. Novamente um alarme soou. O tempo estava se esgotando. O que fazer com essa nova verdade? E o que mais havia escondido sob a superfície? Cada segundo passava, e a pequena cidade de Aparecida do Norte estava prestes a desmoronar, emaranhada em traições e revelações que marcarão suas vidas para sempre. Então, no meio desse tumulto, algo estrondoso aconteceu. A porta da sala de emergência se abriu com um estrondo, e um homem alto e com aparência séria entrou, ofegante. Era o pai de Lucas,
que todos acreditavam estar morto no acidente. O olhar dele era de desespero e uma determinação feroz. Não, não é possível. Ele, ofegante, gritou, sua voz cortando através da confusão. A sala inteira virou-se para ele, a tensão quase palpável. Lucas, ele exclamou, correndo para a cama do filho. Eu não deixei você. A verdade tem que ser revelada, e rapidamente. Um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. A revelação da presença daquele homem mudaria tudo. Uma nova camada de segredos estava prestes a ser desvelada, e a pequena cidade, já marcada pela dor, agora reverberava com a possibilidade de uma redenção ou um novo desastre. O que Lucas descobriria a partir daí? O que mais estava enterrado nas sombras de sua vida? Essa era apenas a ponta do iceberg. Lucas estava em choque, olhando para o pai, que parecia uma sombra do que ele lembrava. O tumulto na sala virou um turbilhão de emoções. Você está vivo? Era tudo o que conseguia pensar. A mãe olhava para o pai com desespero e, por um instante, a verdade pairou no ar como um fio prestes a se romper. Sim, Lucas, e tenho muito a contar. O pai dele respirou fundo, sua voz trêmula, mas firme. Você não sabe o que realmente aconteceu. A verdade é que, nesse momento, outro barulho se fez ouvir. Um apito agudo cortou a sala. O som das sirenes e o alvoroço da equipe médica criaram um cenário de caos, enquanto todos os olhares se voltavam para os monitores, que mostravam os batimentos cardíacos de Lucas instáveis. O desespero era palpável. Não, não, você não pode fazer isso. A mãe dele gritou, agora mais agitada. Nós temos que tirar ele daqui. Você não pode dizer isso a ele agora. Ele precisa saber, ou ele vai se perder nesse mar de confusões. O pai insistiu, formando a mirada no filho. As palavras se tornaram um campo de batalha entre os dois. A tensão crescia e Lucas sentiu um nó na garganta. O que poderia ser tão devastador que levaria seu pai a interromper o momento? Calma, todos precisamos de calma. Dr. Rafael interveio, tentando manter o controle da situação. Mas a urgência estava se esgotando. Era claro que mais segredos estavam em jogo. O que mais poderia haver escondido sob as sombras dos relacionamentos, como um quebra-cabeça que nunca foi completamente montado? Você não pode decidir isso por ele. A avó de Lucas gritou, seu rosto pálido. As palavras saíram como um sussurro, mas o impacto delas reverberou. A verdade não pertence a você. Aquela não era uma briga comum. Havia um peso emocional que entorpeceu todos os presentes. Mas eu sou seu pai. Lucas precisa saber a verdade sobre quem ele realmente é. O homem se virou. Sua raiva agora uma força que não podia ser contida. Nós temos que falar sobre o que aconteceu há anos, sobre sua verdadeira origem. Lucas balançou a cabeça, ainda tentando processar tudo. O que você quer dizer com sua verdadeira origem? A fragilidade da voz dele soou como um despertador. O som ecoando enquanto o ambiente se tornava um abismo de silêncio. A mãe hesitou e em um momento que parecia eternidade, ela conseguiu formar palavras. Você é meu filho, mas você também é o filho da sua mãe biológica. Uau! As palavras caíram como uma bomba atômica, obliterando toda a noção de família que Lucas tinha. O olhar de Lucas se perdeu entre as duas mulheres, entre confusão e desespero. O quê? Isso não pode ser verdade! A incredulidade trouxe um pânico intenso, suas emoções agora em um furacão. Ele queria entender, mas as verdades não contadas pareciam como um golpe cruel em seu coração. Sim, Lucas, sua mãe biológica não está morta. Ela, a avó começou. Mas o que mais poderia ser dito naquele instante? Mas outra sirene, um novo apito. E nesse momento, as portas da sala abriram com estrondo mais uma vez. E uma mulher de aparência desesperada entrou, olhos marejados e cabelos bagunçados. Por favor, deixem meu filho em paz, gritou ela. Mas a choque e a revelação
estavam na força que aquelas palavras trouxeram. Quem é você? Doutor Rafael perguntou, perplexo. Eu sou a mãe biológica dele. A mulher disparou, olhando para Lucas, com um brilho de reconhecimento. O mundo de Lucas parecia se desmoronar. Havia agora uma nova verdade, um novo personagem, que não apenas mudaria sua vida, mas reescreveria tudo o que ele pensava saber sobre amor e família. O caos virou um furacão, e a pequena cidade de Aparecida do Norte, que já conhecia a dor, estava prestes a ser apanhada em um redemoinho de emoções e revelações. Quem realmente era Lucas, agora que seu passado estava se revelando, e como isso mudaria sua vida para sempre? Lucas estava em choque, olhando para o pai, que parecia uma sombra do que ele lembrava. O tumulto na sala virou um turbilhão de emoções. Você está vivo? Era tudo o que conseguia pensar. A mãe olhava para o pai com desespero, e por um instante, a verdade pairou no ar como um fio prestes a se romper. Sim, Lucas, e tenho muito a contar. O pai dele respirou fundo, sua voz trêmula, mas firme. Você não sabe o que realmente aconteceu. A verdade é que... Nesse momento, outro barulho se fez ouvir. Um apito agudo cortou a sala. O som das sirenes e o alvoroço da equipe médica criaram um cenário de caos, enquanto todos os olhares se voltavam para os monitores, que mostravam os batimentos cardíacos de Lucas instáveis. O desespero era palpável. Não, você não pode fazer isso. A mãe dele gritou, agora mais agitada. Nós temos que tirar ele daqui. Você não pode dizer isso a ele agora. Ele precisa saber, ou ele vai se perder nesse mar de confusões. O pai insistiu, firmando a mirada no filho. As palavras se tornaram um campo de batalha entre os dois. A tensão crescia, e Lucas sentia um nó na garganta. O que poderia ser tão devastador que levaria seu pai a interromper o momento? Calma, todos precisamos de calma. Doutor Rafael interveio, tentando manter o controle da situação. Mas a urgência estava se esgotando. Era claro que mais segredos estavam em jogo. O que mais poderia haver escondido sob as sombras dos relacionamentos, como um quebra-cabeça que nunca foi completamente montado? Você não pode decidir isso por ele, a avó de Lucas gritou, seu rosto pálido. As palavras saíram como um sussurro, mas o impacto delas reverberou. A verdade não pertence a você. Aquela não era uma briga comum. Havia um peso emocional que entorpeceu todos os presentes. Mas eu sou seu pai. Lucas precisa saber a verdade sobre quem ele realmente é. O homem se virou. Sua raiva agora uma força que não podia ser contida. Nós temos que falar sobre o que aconteceu há anos. Sobre sua verdadeira origem. Lucas balançou a cabeça, ainda tentando processar tudo. O que você quer dizer com sua verdadeira origem? A fragilidade da voz dele soou como um despertador, o som ecoando enquanto o ambiente se tornava um abismo de silêncio. A mãe hesitou, e em um momento que parecia eternidade, ela conseguiu formar palavras. Você é meu filho, mas você também é o filho da sua mãe biológica. Uau! As palavras caíram como uma bomba atômica, obliterando toda a noção de família que Lucas tinha. O olhar de Lucas se perdeu entre as duas mulheres, entre confusão e desespero. O quê? Isso não pode ser verdade. A incredulidade trouxe um pânico intenso. Suas emoções agora em um furacão. Ele queria entender, mas as verdades não contadas pareciam como um golpe cruel em seu coração. Sim, Lucas, sua mãe biológica não está morta. Ela? A avó começou. Mas que mais poderia ser dito naquele instante? Mais outra sirene. Um novo apito. E nesse momento, as portas da sala abriram com estrondo mais uma vez e uma mulher de aparência desesperada entrou.
olhos marejados e cabelos bagunçados. "Por favor, deixem meu filho em paz", gritou ela, mas a choque e a revelação estavam na força que aquelas palavras trouxeram. "Quem é você?", Dr. Rafael perguntou, perplexo. Eu sou a mãe biológica dele", a mulher disparou, olhando para Lucas com um brilho de reconhecimento. O mundo de Lucas parecia se desmoronar. Havia agora uma nova verdade, um novo personagem, que não apenas mudaria sua vida, mas reescreveria tudo o que ele pensava saber sobre amor e família. O caos virou um furacão e a pequena cidade de Aparecida do Norte, que já conhecia dor, estava prestes a ser apanhada em um redemoinho de emoções e revelações. "Mamãe, o que está acontecendo?", Lucas quase gritou, a voz carregada de uma dor que ele não entendia. Ele queria ajuda, queria respostas, mas a sala estava infundida com desespero e confusão intensa. "Você precisa ouvir", começou a mulher, mas as ondas de gritos e apelos da equipe médica interromperam. E então, em um momento de fúria resoluta, o pai de Lucas se virou para a mãe dele e a avó, os olhos chispando de emoção. A verdade é que Lucas não é apenas um menino escola, ele é parte de algo muito maior e mais complexo. Ele é o eleito de uma antiga linhagem que nós protegemos. A vida dele é mais importante do que todos vocês pensam. Histórias que envolvem segredos, traições e perigos. Nesse instante, a sala, que já estava carregada de tensão, mergulhou em um silêncio aterrador. Todo mundo olhou para o pai de Lucas, o choque claro em seus rostos. O que ele disse transformou tudo em uma bomba prestes a explodir. E a pequena cidade, que presenciava essa cena dramática, estava prestes a descobrir não apenas a história de Lucas, mas segredos enterrados que poderiam mudar o destino de todos ao redor. O que mais estava escondido sob essa nova verdade? E quem teria coragem de desvendar este mistério? Lucas estava em choque, olhando para o pai, que parecia uma sombra do que ele lembrava. O tumulto na sala virou um turbilhão de emoções. "Você está vivo?", era tudo o que conseguia pensar. A mãe olhava para o pai com desespero, e por um instante a verdade pairou no ar como um fio prestes a se romper. "Sim, Lucas, e tenho muito a contar." O pai dele respirou fundo, sua voz trêmula, mas firme. "Você não sabe o que realmente aconteceu. A verdade é que..." Nesse momento, outro barulho se fez ouvir. Um apito agudo cortou a sala. O som das sirenes e o alvoroço da equipe médica criaram um cenário de caos, enquanto todos os olhares se voltavam para os monitores, que mostravam os batimentos cardíacos de Lucas instáveis. O desespero era palpável. Não, você não pode fazer isso." A mãe dele gritou, agora mais agitada. "Nós temos que tirar ele daqui. Você não pode dizer isso a ele agora. Ele precisa saber, ou ele vai se perder nesse mar de confusões." O pai insistiu, firmando a mirada no filho. As palavras se tornaram um campo de batalha entre os dois. A tensão crescia e Lucas sentiu um nó na garganta. O que poderia ser tão devastador que levaria seu pai a interromper o momento? "Calma, todos precisamos de calma." Dr. Rafael interveio, tentando manter o controle da situação, mas a urgência estava se esgotando. Era claro que mais segredos estavam em jogo. O que mais poderia haver escondido sob as sombras dos relacionamentos, como um quebra-cabeça que nunca foi completamente montado? "Você não pode decidir isso por ele." A avó de Lucas gritou, seu rosto pálido. As palavras saíram como um sussurro, mas o impacto delas reverberou. "A verdade não pertence a você." Aquela não era uma briga comum. Havia um peso emocional que entorpeceu todos os presentes. "Mas eu sou seu pai. Lucas precisa saber a verdade sobre quem ele realmente é."
O homem se virou. Sua raiva agora, uma força que não podia ser contida. Nós temos que falar sobre o que aconteceu há anos, sobre sua verdadeira origem. Lucas balançou a cabeça, ainda tentando processar tudo. O que você quer dizer com sua verdadeira origem? A fragilidade da voz dele soou como um despertador, o som ecoando enquanto o ambiente se tornava um abismo de silêncio. A mãe hesitou, e em um momento que parecia eternidade, ela conseguiu formar palavras. Você é meu filho, mas você também é o filho da sua mãe biológica. Uau! As palavras caíram como uma bomba atômica, obliterando toda a noção de família que Lucas tinha. O olhar de Lucas se perdeu entre as duas mulheres, entre confusão e desespero. O quê? Isso não pode ser verdade! A incredulidade trouxe um pânico intenso, suas emoções agora em um furacão. Ele queria entender, mas as verdades não contadas pareciam como um golpe cruel em seu coração. Sim, Lucas, sua mãe biológica não está morta. Ela... A avó começou. Mas o que mais poderia ser dito naquele instante? Mas, novamente, as portas da sala abriram, e uma mulher de aparência desesperada entrou, olhos marejados e cabelos bagunçados. Por favor, deixem meu filho em paz, gritou ela, e todos se viraram. O que era capaz de fazer a mulher se apresentar assim? Quem é você? Dr. Rafael perguntou perplexo. Eu sou a mãe biológica dele. A mulher disparou, olhando para Lucas com um brilho de reconhecimento. O mundo de Lucas parecia se desmoronar. Havia agora uma nova verdade, um novo personagem, que não apenas mudaria sua vida, mas reescreveria tudo o que ele pensava saber sobre amor e família. A sala ficou em silêncio absoluto. Ninguém conseguia processar o que estava acontecendo. Mãe biológica? Lucas sussurrou, seu olhar fixo na mulher. Uma onda de confusão e dor o invadiu. Ela continuou, agora com a voz embargada. Eu sou a razão pela qual você foi levado. Fui forçada a deixá-lo. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, drenando cada palavra que saía. Não, você está mentindo. Minha mãe é essa aqui. Lucas apontou para sua mãe, mas o pânico tomou conta dele. E o que mais essa mulher poderia estar escondendo? No fundo, uma sensação de traição começou a brotar. Eu nunca quis que você soubesse da verdade assim, mas agora é tarde demais, a mulher disse, e a sala foi tomada por murmúrios. A pressão aumentava, criando um clima de tensão insuportável. Se você é a sua mãe biológica, então por que não esteve aqui antes? O pai de Lucas questionou, o olhar de reprovação cravado nela. Porque eu fui forçada a deixá-lo em segurança. A verdade é que eu corri perigo e sua vida também estava em jogo. O olhar dela era intenso, fixo, como se tentasse comunicar um último apelo. Nesse momento, Lucas não sabia o que sentir. A dor não se resumia apenas ao físico. Era uma tempestade de sentimentos contraditórios. Mas antes que ele pudesse articular alguma resposta, um novo apito cortou o ar. A equipe médica parecia mais agitada agora, os rostos dos médicos palpitando entre seriedade e preocupação. Dr. Rafael virou-se para o painel onde os sinais vitais de Lucas piscavam. Era um jogo de vida ou morte. Precisamos agir rapidamente, ele gritou, e a sala tornou-se um frenesi de movimento mais uma vez. Lucas, ainda paralisado nas lágrimas que escorriam pelo rosto, olhou para a mulher que dizia ser sua mãe biológica. Quem eu sou? O desespero transparecia em sua voz, enquanto as sirenes voltavam a soar, preenchendo o espaço com um som ameaçador. A revelação não apenas desvelava acertos, mas complicações ainda mais profundas. O que mais estava escondido sob essa nova verdade? E como essa nova dinâmica transformaria seu destino e o das pessoas ao seu redor? Agora, tudo parecia estar prestes a desmoronar, e a pequena cidade de Aparecida do Norte
se preparava para um impacto que mudaria seus destinos para sempre. Lucas estava em choque, olhando para o pai, que parecia uma sombra do que ele lembrava. O tumulto na sala virou um turbilhão de emoções. Você está vivo? Era tudo o que conseguia pensar. A mãe olhava para o pai com desespero, e por um instante a verdade pairou no ar como um fio prestes a se romper. Sim, Lucas, e tenho muito a contar. O pai dele respirou fundo, sua voz trêmula, mas firme. Você não sabe o que realmente aconteceu. A verdade é que, nesse momento, outro barulho se fez ouvir. Um apito agudo cortou a sala. O som das sirenes e o alvoroço da equipe médica criaram um cenário de caos, enquanto todos os olhares se voltavam para os monitores, que mostravam os batimentos cardíacos de Lucas instáveis. O desespero era palpável. Não, não, você não pode fazer isso. A mãe dele gritou, agora mais agitada. Nós temos que tirar ele daqui. Você não pode dizer isso a ele agora. Ele precisa saber, ou ele vai se perder nesse mar de confusões. O pai insistiu, firmando a mirada no filho. As palavras se tornaram um campo de batalha entre os dois. A tensão crescia, e Lucas sentia um nó na garganta, o que poderia ser tão devastador que levaria seu pai a interromper o momento. Calma, todos precisamos de calma. Dr. Rafael interveio, tentando manter o controle da situação. Mas a urgência estava se esgotando. Era claro que mais segredos estavam em jogo. O que mais poderia haver escondido sob as sombras dos relacionamentos, como um quebra-cabeça que nunca foi completamente montado? Você não pode decidir isso por ele. A avó de Lucas gritou, seu rosto pálido. As palavras saíram como um sussurro, mas o impacto delas reverberou. A verdade não pertence a você. Aquela não era uma briga comum. Havia um peso emocional que entorpeceu todos os presentes. Mas eu sou seu pai. Lucas precisa saber a verdade sobre quem ele realmente é. O homem se virou, sua raiva agora uma força que não podia ser contida. Nós temos que falar sobre o que aconteceu há anos, sobre sua verdadeira origem. Lucas balançou a cabeça, ainda tentando processar tudo. O que você quer dizer com sua verdadeira origem? A fragilidade da voz dele soou como um despertador, o som ecoando enquanto o ambiente se tornava um abismo de silêncio. A mãe hesitou e em um momento que parecia eternidade, ela conseguiu formar palavras. Você é meu filho, mas você também é o filho da sua mãe biológica. Uau! As palavras caíram como uma bomba atômica, obliterando toda a noção de família que Lucas tinha. O olhar de Lucas se perdeu entre as duas mulheres, entre confusão e desespero. O quê? Isso não pode ser verdade. A incredulidade trouxe um pânico intenso, suas emoções agora em um furacão. Ele queria entender. Mas as verdades não contadas pareciam como um golpe cruel em seu coração. Sim, Lucas, sua mãe biológica não está morta. Ela... A avó começou, mas o que mais poderia ser dito naquele instante? Mas, novamente, as portas da sala abriram e uma mulher de aparência desesperada entrou, olhos marejados e cabelos bagunçados. Por favor, deixem meu filho em paz, gritou ela. E todos se viraram. O que era capaz de fazer a mulher se apresentar assim? Quem é você? Dr. Rafael perguntou, perplexo. Eu sou a mãe biológica dele. A mulher disparou, olhando para Lucas com um brilho de reconhecimento. O mundo de Lucas parecia se desmoronar. Havia agora uma nova verdade, um novo personagem, que não apenas mudaria sua vida, mas reescreveria tudo o que ele pensava saber sobre amor e família. A sala ficou em silêncio absoluto. Ninguém conseguia processar o que estava acontecendo. Mãe biológica? Lucas sussurrou, seu olhar fixo na mulher. Uma onda de confusão e dor o invadiu. Ela continuou, agora com a voz embargada.
Eu sou a razão pela qual você foi levado. Fui forçada a deixá-lo. As lágrimas escorriam pelo rosto dela, drenando cada palavra que saía. Não, você está mentindo. Minha mãe é essa aqui. Lucas apontou para sua mãe, mas o pânico tomou conta dele. E o que mais essa mulher poderia estar escondendo? No fundo, uma sensação de traição começou a brotar. Porque eu fui forçada a deixá-lo em segurança. A verdade é que eu corri perigo e sua vida também estava em jogo. O olhar dela era intenso, fixo, como se tentasse comunicar um último apelo. Nesse momento, Lucas não sabia o que sentir. A dor não se resumia apenas ao físico. Era uma tempestade de sentimentos contraditórios. Mas antes que ele pudesse articular alguma resposta, um novo apito cortou o ar. A equipe médica parecia mais agitada agora, os rostos dos médicos palpitando entre seriedade e preocupação. Dr. Rafael virou-se para o painel, onde os sinais vitais de Lucas piscavam. Era um jogo de vida ou morte. Precisamos agir rapidamente, ele gritou, e a sala tornou-se um frenesi de movimento mais uma vez. Lucas, ainda paralisado nas lágrimas que escorriam pelo rosto, olhou para a mulher que dizia ser sua mãe biológica. Quem eu sou? O desespero transparecia em sua voz, enquanto as sirenes voltavam a soar, preenchendo o espaço com um som ameaçador. A revelação não apenas desvelava acertos, mas complicações ainda mais profundas. Que mais estava escondido sob essa nova verdade? E como essa nova dinâmica transformaria seu destino e o das pessoas ao seu redor? Agora, tudo parecia estar prestes a desmoronar, e a pequena cidade de Aparecida do Norte se preparava para um impacto que mudaria seus destinos para sempre. Nesse momento de caos, enquanto a equipe médica se apressava ao redor de Lucas, um novo barulho ecoou. Um estrondo que parecia vir do fundo do corredor, como se algo estivesse se aproximando rapidamente. As portas da emergência se abriram novamente com força, e um homem alto e magro, com uma expressão de desespero e urgência, entrou. Ele trazia um elemento que ninguém esperava. Eu vim buscar Lucas. Ele não pode ficar aqui. O desconhecido gritou, seus olhos arregalados e histericamente fervorosos, como se ele fosse a chave para uma porta de segredos. O caos se instaurou de novo. Ninguém sabia quem era, mas suas palavras dispararam uma nova roda viva de reações. Vocês não entendem. Ele precisa sair agora. As reações foram instantâneas. A equipe médica encarava o estranho, a incredulidade dominando o ambiente. Dr. Rafael fez um movimento rápido, decidido a controlar a situação. Quem é você? E por que ele precisa? Sair? Ele é parte de uma profecia. A vida dele é ameaçada. O homem pareceu entrar em modo de urgência, quase ofegante. Se ele ficar aqui, ele não estará seguro. Lucas sentiu o chão se abrir. Ele só queria entender a verdade, mas agora parecia que havia um fio ainda mais profundo. Algo que ia além do que qualquer um poderia imaginar. O que você quer dizer com isso? Ele conseguiu perguntar, suas palavras saindo entrecortadas e desesperadas. Falar sobre suas origens não é a única coisa que você deve fazer. Você é mais importante do que entende. Tem meninos na cidade e na região que precisam disso. Você não faz ideia de quem te persegue. Dr. Rafael, perplexo, começou a perceber que o que estava acontecendo não se limitava a conflitos familiares. Cada revelação trazia consigo novas camadas de mistério, e o futuro de todos ao redor parecia prestes a mudar radicalmente. Uma escolha crucial, um dilema inesperado, e a pergunta pairou no ar como um eco. Quem realmente era Lucas? E quem era o homem que parecia saber mais do que todos ali? A pequena cidade de Aparecida do Norte estava prestes a ser arrastada por uma onda de tumultos que destrincharia segredos muito mais profundos do que alguém poderia prever. Lucas estava em choque, olhando para o pai, que parecia uma sombra do que ele lembrava.
O tumulto na sala virou um turbilhão de emoções. Você está vivo? Era tudo o que conseguia pensar. A mãe olhava para o pai com desespero. E por um instante, a verdade pairou no ar como um fio prestes a se romper. Sim, Lucas, e tenho muito a contar. O pai dele respirou fundo, sua voz trêmula, mas firme. Você não sabe o que realmente aconteceu. A verdade é que, nesse momento, outro barulho se fez ouvir. Um apito agudo cortou a sala. O som das sirenes e o alvoroço da equipe médica criaram um cenário de caos, enquanto todos os olhares se voltavam para os monitores, que mostravam os batimentos cardíacos de Lucas instáveis. O desespero era palpável. Não, você não pode fazer isso, a mãe dele gritou, agora mais agitada. Nós temos que tirar ele daqui. Você não pode dizer isso a ele agora. Ele precisa saber, ou ele vai se perder nesse mar de confusões. O pai insistiu, firmando a mirada no filho. As palavras se tornaram um campo de batalha entre os dois. A tensão crescia, e Lucas sentia um nó na garganta. O que poderia ser tão devastador que levaria seu pai a interromper o momento? Calma, todos precisamos de calma. Dr. Rafael interveio, tentando manter o controle da situação. Mas a urgência estava se esgotando. Era claro que mais segredos estavam em jogo. O que mais poderia haver escondido sob as sombras dos relacionamentos, como um quebra-cabeça que nunca foi completamente montado? Você não pode decidir isso por ele. A avó de Lucas gritou, seu rosto pálido. As palavras saíram como um sussurro, mas o impacto delas reverberou. A verdade não pertence a você. Aquela não era uma briga comum. Havia um peso emocional que entorpeceu todos os presentes. Mas eu sou seu pai. Lucas precisa saber a verdade sobre quem ele realmente é. O homem se virou. Sua raiva agora uma força que não podia ser contida. Nós temos que falar sobre o que aconteceu há anos, sobre sua verdadeira origem. Lucas balançou a cabeça, ainda tentando processar tudo. O que você quer dizer com sua verdadeira origem? A fragilidade da voz dele soou como um despertador, o som ecoando enquanto o ambiente se tornava um abismo de silêncio. A mãe hesitou, e em um momento que parecia eternidade, ela conseguiu formar palavras. Você é meu filho, mas você também é o filho da sua mãe biológica. Uau! As palavras caíram como uma bomba atômica, obliterando toda a noção de família que Lucas tinha. O olhar de Lucas se perdeu entre as duas mulheres, entre confusão e desespero. O quê? Isso não pode ser verdade. A incredulidade trouxe um pânico intenso. Suas emoções agora em um furacão. Ele queria entender, mas as verdades não contadas pareciam como um golpe cruel em seu coração. Sim, Lucas, sua mãe biológica não está morta. Ela, a avó, começou. Mas o que mais poderia ser dito naquele instante? Mas novamente, as portas da sala abriram e uma mulher de aparência desesperada entrou, olhos marejados e cabelos bagunçados. Por favor, deixem meu filho em paz, gritou ela, e todos se viraram. O que era capaz de fazer a mulher se apresentar assim? Quem é você? Dr. Rafael perguntou perplexo. Eu sou a mãe biológica dele. A mulher disparou, olhando para Lucas com um brilho de reconhecimento. O mundo de Lucas parecia se desmoronar. Havia agora uma nova verdade, um novo personagem, que não apenas mudaria sua vida, mas reescreveria tudo o que ele pensava saber sobre amor e família. A sala ficou em silêncio absoluto. Ninguém conseguia processar o que estava acontecendo. Mãe biológica? Lucas sussurrou, seu olhar fixo na mulher. Uma onda de confusão e dor o invadiu. Ela continuou, agora com a voz embargada. Eu sou a razão pela qual você foi levado. Fui forçada a deixá-lo. As lágrimas escorriam pelo rosto dela,
drenando cada palavra que saía. Não, você está mentindo. Minha mãe é essa aqui. Lucas apontou para sua mãe, mas o pânico tomou conta dele. E o que mais essa mulher poderia estar escondendo? No fundo, uma sensação de traição começou a brotar. Porque eu fui forçada a deixá-la em segurança. A verdade é que eu corri perigo e sua vida também estava em jogo. O olhar dela era intenso, fixo, como se tentasse comunicar um último apelo. Nesse momento, Lucas não sabia o que sentir. A dor não se resumia apenas ao físico. Era uma tempestade de sentimentos contraditórios. Mas antes que ele pudesse articular alguma resposta, um novo apito cortou o ar. A equipe médica parecia mais agitada agora, os rostos dos médicos palpitando entre seriedade e preocupação. Dr. Rafael virou-se para o painel onde os sinais vitais de Lucas piscavam. Era um jogo de vida ou morte. Precisamos agir rapidamente, ele gritou. E a sala tornou-se um frenesi de movimento mais uma vez. Lucas, ainda paralisado nas lágrimas que escorriam pelo rosto, olhou para a mulher que dizia ser sua mãe biológica. Quem eu sou? O desespero transparecia em sua voz, enquanto as sirenes voltavam a soar, preenchendo o espaço com um som ameaçador. De repente, o estranho que havia entrado antes agora gritou. Não deixem ele ficar aqui. É uma armadilha. O coração de Lucas disparou. Ele virou-se para olhar o homem. O que você quer dizer com armadilha? O pânico se espalhou na sala como um incêndio. O homem fez uma pausa, percebendo que não tinha escolha. Lucas, você não só é importante. Você é o único que pode impedir a volta do que há muito tempo foi aprisionado. A sala ficou em silêncio tremendo, como se todos estivessem ouvindo um eco de algo aterrorizante. Do que você está falando? A mãe de Lucas arfou, sua voz quase um sussurro. A expressão dela era de puro horror. Eles estão vindo atrás de você. Eles sabem que você está aqui. A verdade vai te encontrar antes que possamos proteger você. Ele olhou fixamente para Lucas, um olhar que passava tanto medo quanto urgência. Você precisa ir, Lucas. Agora! Dr. Rafael se virou para a equipe, mas Lucas estava escondido sob essa nova verdade. O que significava tudo isso? O homem logo se aproximou dele, pegando-o pela mão, e a sala parecia girar. Venha comigo! Não temos tempo! Mas antes que pudesse se mover, as luzes da sala piscaram e uma explosão ensurdecedora fez todos se virarem. A porta da emergência foi arrombada com violência, e uma figura estranha, envolta em sombras, entrou no espaço, seu olhar fixo em Lucas. A tensão subiu a níveis insuportáveis. Ele é meu! A voz ecoou no ar, profunda e cheia de energia, reverberando nas paredes. Lucas sentiu um frio percorrer sua espinha. Ele estava cercado. Não! Gritou sua mãe. Mas tudo se tornou um torvelinho, e a realidade que Lucas conhecia se despedaçou em um momento. Quem ele realmente era, e o que usava que eras que o perseguiam queriam dele. A pequena cidade de Aparecida do Norte estava prestes a se tornar uma arena de revelações e perigos que desafiariam tudo o que ele pensava saber. O sol já se punha no horizonte, tingindo o céu com tons quentes de laranja e rosa. A brisa leve soprava, trazendo consigo o perfume das flores do campo. Era o momento apropriado para as despedidas que estavam por vir. Os amigos se reuniram em um círculo, olhares mistos de tristeza e esperança. Chegou a hora, disse Lara com a voz embargada. O nó na garganta parecia um peso insuportável, mas ela sabia que precisava ser forte. Todos olharam para ela, buscando conforto nas palavras que ainda tinham que serem ditas. Mateus, com os olhos marejados, segurou a mão de sua irmã. Não podemos simplesmente esquecer tudo o que passamos. Essa jornada nos moldou. Suas palavras ecoaram como um chamado à resistência. A verdade era que, embora os desafios tivessem sido imensos, eles haviam superado os piores momentos juntos.
O grupo se lembrou das batalhas travadas, das noites sem dormir e dos risos trocados em meio a lágrimas. Era uma amizade forjada em fogo e, como qualquer chama, precisava de um momento para se apagar. Mas o calor de suas memórias ficaria para sempre guardado. Eu vou sentir falta de vocês, disse Júlio, com um aperto no peito. Mas sei que o que vivemos não se apaga assim. Todos começaram a concordar, sorrisos tristes surgindo em seus rostos. Era hora de seguir em frente, ainda que os passos fossem incertos. O silêncio caiu por um instante. O único som era o farfalhar das folhas, como se a natureza estivesse escutando. O clima estava carregado de emoção. Machucava ver que tudo estava mudando. A cada respiração, uma despedida silenciosa se fazia presente. Prometam que vão se encontrar de novo, disse Lara, com um desafio nos olhos. Nada pode nos separar de verdade. Um por um, todos foram concordando, sorrisos se espalhando em meio ao pesar. Promessas foram feitas, abraços apertados. As últimas palavras de amizade sempre têm um peso especial. Enquanto o sol se despedia por completo, uma sombra passou rapidamente pelo campo, fazendo todos olharem para cima. O que era aquilo? Um relâmpago em céu limpo? Um arrepio percorreu as costas de Lara, trazendo à tona uma inquietação. Olharam-se, a tensão crescia. O dia havia terminado, mas algo ainda pairava algo que talvez nem eles conseguissem entender. É hora de ir, sussurrou Mateus, quebrando o encanto da dúvida. E naquele instante, todos se afastaram lentamente, mas não sem antes olharem para trás, como se aquele lugar guardasse a chave de seus corações. O mistério no ar persistia, quase palpável. Agora é a sua vez de entrar nessa história. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Aperte o botão de like agora mesmo para alimentar o algoritmo e dar força a este conteúdo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o desfecho. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.